Ao que se sabe, Mário Machado atuava a partir da cadeia, ou seja, estava preso e conseguia mesmo assim dar orientações a outros membros deste grupo, 1143. Como é que isto acontece? Boa tarde aos colegas de painel, boa tarde aos telespectadores. Isto acontece, enfim, como acontece em todas as estruturas que estejam minimamente organizadas relacionadas com o crime. As maiores estruturas de crime organizado, quer na África do Sul, quer no Brasil, têm seus cabecilhas a enviar orientações posterior a partir dos estabelecimentos prisionais. Portanto, isto não é um fenómeno português. Serve para demonstrar, de facto, enfim, o peso dele enquanto líder, se efetivamente, como a PJ tem divulgado, e não vejo porque é que não o faria se não fosse assim, existem provas de que ele, a partir da sua cela, estava, de facto, a orientar toda a atividade deste grupo, que tem vindo a estruturar-se ao longo dos anos, não é? Desde a sua fundação a partir de uma das claques do Sporting, e que, de facto, tem vindo a crescer não só em termos de efetivo, em termos de estrutura, mas também em termos de radicalização, enfim, e de violência. Ricardo Serrano Vieira, a advogada destes 37 alegados membros, ou de alguns destes 37 alegados membros do grupo 1143, diz que este se trata de um grupo de convívio sem nada de violento. Como é que podemos avaliar esta estratégia de defesa? Boa tarde, antes de mais. Deixe-me que lhe diga, à semelhança daquilo que são os meus comentários neste tipo de processos, é preciso não esquecer, no Estado de Direito, os cidadãos presumem-se inocentes até trânsito em julgado. É preciso não afastarmos nunca este princípio. A pergunta que faz, bom, eu não querendo entrar aqui naquilo que é a estratégia de defesa, parece-me evidente que se os suspeitos são levados a um juiz de instrução criminal sob a égide de uma alegada prática de um crime de associação criminosa, será a perspectiva da defesa atacar os três elementos-chave para a existência de uma associação criminosa, ou seja, uma estrutura organizada, fixa durante um determinado período de tempo e na prática de ilícitos penais. Portanto, penso eu que o discurso para fora terá a ver, eventualmente, com o não preenchimento, da perspectiva da defesa, como é óbvio, o não preenchimento de qualquer destes elementos que são fundamentais para que, por exemplo, o crime de associação criminosa esteja previsto. Não é assim tão anormal. Nós temos processos em que vêm com uma acusação de associação criminosa e depois, em fase de julgamento, não ficando provado, não ficando demonstrado um destes pressupostos, basta um destes pressupostos, para que não esteja verificado o crime de associação criminosa. Deixe-me só também dizer-lhe o seguinte. Acho que, vendo a peça, e só que por uma questão para quem lá está em casa perceba, porque é que estão a ser ouvidos 10 a 10. Provavelmente, e é usual neste tipo de processos, o tribunal não tem, a sala em si não tem capacidade para ouvir toda a gente. Portanto, então são feitos grupos de 10 e será também esse o motivo pelo qual vai demorar um pouco até terem o resultado das medidas de coação. Portanto, eu presumo, provavelmente só no sábado ou mais tardar na segunda-feira, que terão as medidas de coação aplicadas. E quais é que são as opções que os detidos, os arguidos, têm neste momento em cima da mesa? Ficar em silêncio? Bom, neste tipo de caso, o que é que costuma acontecer? Quando pedem o contacto dos senhores advogados, os senhores advogados deslocam-se ao Tribunal de Instrução Criminal, eles entregam o que nós chamamos de um despacho de apresentação. O despacho de apresentação, formado pelo Ministério Público, que diz qual é a matéria factual e qual é o enquadramento jurídico dessa matéria factual. E a primeira posição que os seus advogados costumam tomar, e é bom que assim o façam, é solicitar a confiança do processo. Ou seja, dizer, eu quero ver os elementos probatórios. Para que o meu cliente possa decidir se deseja ou não deseja falar, eu quero ver quais são as provas que existem relativamente ao mesmo. Por isso é que nós vemos neste tipo de processo que tem muitos arguidos, normalmente alguns dias para se poder reunir essa informação. Ou seja, por causa da limitação das 48 horas, são identificados primeiro, depois, nos restantes dias, conforme a dimensão do processo, os seus advogados têm acesso ao mesmo e é a partir daí que tomam uma posição de prestar declarações ou não. É importante explicar que, uma vez que estão perante um juiz de instrução criminal, as declarações que venham a prestar podem ser usadas num momento posterior, nomeadamente na fase de julgamento, para, eventualmente, mesmo que não queiram prestar declarações nesse momento ou que não compareçam por alguma razão, essas declarações possam ser livremente apreciadas pelo julgador. Ou seja, respondendo diretamente à sua pergunta,
parece-me que os colegas que estarão neste momento a aconselhar os seus clientes qual é o posicionamento, e vemos na peça, sem informação, e acredito que seja perto daquilo que é a realidade, 6 pretendem falar e os outros não pretendem falar, não quer dizer que tenham mais ou menos garantias. O que fala não tem mais ou menos garantias do que não fala, é uma estratégia processual. E tudo tem a ver com isto que lhe acabei de dizer, ou seja, depois da defesa, supostamente, ver quais são os elementos probatórios que existem contra aquela pessoa e decidem falar ou não falar. Ambas podem ser corretas e não é por alguém que fala e outro que não fala e tem medidas de coação diferentes, não quer dizer que a estratégia esteja mal, porque tem a ver com a imputação que é feita a cada um. Ou seja, aquilo que nos dá a entender, existirão, penso eu, quase todos, desta forma, indiciados à prática da associação criminosa, e depois pode variar os crimes entre eles, ou seja, a ofensa à integridade física, incitamento ao ódio, os factos que são adscritos a cada um deles. Portanto, basicamente será isto. Sérgio, eu queria questionar-te se, por nós, e o Correio da Manhã deu conta disso mesmo, de uma associação, ou seja, membros deste grupo 1143 que pertenciam ao Partido Chega, foram militantes do partido, alguns 2 de Guimarães até chegaram a ser candidatos autárquicos, e aquilo que eu te queria perguntar é se há um aproveitamento por parte deste grupo neonazi do próprio partido de André Ventura, isto porque a notícia do Correio da Manhã revela que Mário Machado dizia que o surgimento do Chega contribuiu para o melhor momento do nacionalismo português desde o 25 de Abril. Ou seja, tendo este grupo, os membros deste grupo, percebido que havia um partido diferente que até poderia ser uma voz, ou seja, infiltrar membros deste grupo neonazi no partido Chega e daí haver um aproveitamento do partido de André Ventura. É possível esta leitura ou não? Eu acho que é aquilo que se chama uma win-win situation, é uma situação em que todos saem a ganhar. Mário Machado tem sido descrito, embora os seus atos não o comprovem, tem sido descrito como uma pessoa muito inteligente, com um pensamento estratégico, e ele há de ter visto com certeza isso que descreveste, que o Partido Chega era um bom veículo para transmitir os ideais que ele entende como nacionalistas e de extrema-direita. E o Partido Chega, a verdade é que também comunga de muitos dos ideais que esta extrema-direita perfila e que manifesta e que divulga nas redes sociais. E seguindo aqui este encontro de vontades e este encontro de ideias, é possível que, e é verificável que houve uma transmissão de pessoas do movimento de Mário Machado para dentro do Partido Chega, como a partir de determinada altura o inverso. Houve pessoas dentro do Partido Chega que, sendo afastadas, acabaram por se juntar a Mário Machado. Precisamente porque há esse encontro de ideias. E depois há a situação que, em casos como agora nas eleições presidenciais, em que André Ventura surge como a figura da direita mais à direita, chamemos-lhe assim, que esses grupos, estas organizações mais ou menos, digamos, hierarquizadas, acabem por se juntar em torno da figura. E foi isso que apareceu nesta altura e foi isso que Mário Machado mandou os seguidores cumprirem, que é uma aproximação à direita, e os discursos, principalmente através das redes sociais, que são muito utilizadas por estes grupos, convergem no apoio a André Ventura. E André Ventura nunca renegou qualquer um destes apoios. Portanto, André Ventura, quando ataca o jornalismo, não me parece que ele seja jornalista ou que perceba muito jornalismo, mas ele, quando ataca o jornalismo, tem que compreender que os jornalistas estão a transmitir factos, e é factual que há elementos deste grupo que publicamente apelaram ao apoio a André Ventura nos presidenciais. Vamos, André Inácio, ver também a influência, porque há, dentro destes detidos, há um militar da Força Aérea e um agente da PSP. Estas forças ia ser naturalmente provado, estamos a olhar para já para alegados crimes. Tem de ser diferente a punição para agentes da autoridade? Desde logo, em termos do quadro legal, resulta um agravamento das penas pelas suas funções. Não é? Fazem parte da administração pública, têm funções muito concretas em termos daquilo que é a segurança do Estado e, consequentemente, há um agravamento para esta situação. Paralelamente, é importante perceber qual era o papel deles, porque existem imagens de
treinos, não é? De treinos de combate, exercícios, enfim, que eles dizem que aquilo são exercícios de mobilização das pessoas para, enfim, tornar o grupo mais coeso e não para preparar qualquer tipo de ataque, mas todos nós sabemos que há o tipo de jogos em que se podem, de facto, desenvolver esse tipo de laço entre os grupos sem ter que recorrer a este tipo de treino. É um treino militar ainda por cima com armas de airsoft para que se perceba, de facto, enfim, a eficácia do fogo que é feito, etc., dos tiros que são disparados, etc. Portanto, estes indivíduos ligados a forças de segurança e ligados às forças militares indicam aqui um perigo paralelo, que é, além deste movimento, de facto, isto não tem nada a ver com política, isto é extremismo nacionalista, neonazi, mas que já apanhou a boleia, de facto, do Chega, não é? Ali se infiltrou também e dali tem tirado alguns dividendos. Está também a infiltrar-se na sociedade civil, está a recrutar entre os indigentes, enfim, entre os descontentes desta vida, mas tem a capacidade de mobilização dentro das forças de segurança e das forças militares. Portanto, exige um trabalho profundo, e eu acho que, de facto, a PJ fez um trabalho que, de tudo o que saiu cá para fora, é um trabalho muito bem feito. Houve um trabalho de monitorização que permitiu, efetivamente, evitar o pior, porque este tipo de crimes, quando acontecem, são crimes altamente impactantes, são crimes que, de facto, além de atentarem normalmente contra a vida das pessoas e a sua integridade física, atentam contra a segurança do Estado e, consequentemente, o importante é que não aconteçam. Portanto, eu diria que a PJ esperou pelo momento certo para ter os elementos de prova adequados a poder apresentá-los e evitando que acontecesse, de facto, algo mais grave. E o grupo, nós estamos a ver algumas manifestações que foram acontecendo por parte deste grupo, manifestações organizadas. Um grupo que espalha este tipo de ideologia deveria poder fazer manifestações? O problema está na forma como, enfim, é encarado este grupo e, sobretudo, aquilo que têm sido as autorizações para as manifestações. Porque, efetivamente, a Constituição proíbe claramente, no seu artigo 46, a constituição de qualquer grupo ou até a difusão de propaganda fascista, enfim, que ponha em causa o Estado de Direito. Portanto, haveria um quadro legal para isto. Às vezes também se entende, e muitas vezes os agentes políticos pensam que, se nós dermos importância de proibir a manifestação, estamos a dar-lhes maior relevância. Portanto, é aqui um equilíbrio difícil e eles têm, de facto, sobrevivido no meio disto tudo e têm-se vindo a fortalecer. Essa é a verdade.